Olá, boa noite. O Horizonte Debate está no ar, ao vivo. Nos 16 meses de mandato do presidente americano Donald Trump, várias medidas tomadas podem ter consequências drásticas para a economia mundial. Sua administração vem sendo caótica em algumas decisões impulsivas. Na última sexta-feira, os Estados Unidos lançaram uma nova ofensiva na Síria, em conjunto com a França e o Reino Unido, com a justificativa de que o regime de Bashar al-Assad usou armas químicas contra civis sírios, medida reprovada pelo Conselho de Segurança da ONU. E não é só esta medida que é preocupante. No começo de março, Trump anunciou que vai cobrar novas taxas para a compra do aço e de alumínio produzidos em outros países. A ação foi uma das promessas de campanha do presidente americano e tem como objetivo incentivar a indústria local e atingir a China, maior produtor mundial de metais. Estamos beirando uma guerra comercial? Como essas medidas podem afetar o Brasil e a América Latina? Contamos com a sua participação através do WhatsApp no número 31 99642 8473. Você pode enviar perguntas para os nossos convidados. Participam hoje conosco do Horizonte Debate Paulo Roberto Casaca, economista da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Leandro César Diniz dos Santos, coordenador do curso de Relações Internacionais do Centro Universitário Newton Paiva, e Pedro Gustavo Gomes de Andrade, professor de Direito Internacional Público na Universidade de Direito Milton Campos e na Escola Superior Dom Helder Câmara. Mande a sua dúvida, a sua pergunta, participe conosco, é um prazer ter a sua participação. Repetindo o número do WhatsApp, 99642 8473. Senhores, alegria tê-los aqui para discutir algo que é uma canetada em Washington que reverbera na China, no Brasil, na América Latina como um todo. Pedro, primeiro, o que você acha dessa história da guerra da Síria? Como que você observa essa ação que parece muito como uma questão de honra, vamos dizer assim? O presidente americano, Bashar jogou bombas nos seus compatriotas. Como é que você observa essa história? Eu acho que tanto a guerra da Síria, né, quanto esse outro tema que a gente vai debater, né, eu acho que eu chamo eles das duas guerras do Trump, né? De um lado tem os ataques contra a Síria, né, e do outro, né, a guerra comercial contra a China. E nos dois casos a gente vê interesses comerciais aí por detrás e a tentativa do Trump, né, de combater esse eixo China e Rússia, né? No caso aí da Síria, a Rússia que apoia, né, o governo, né, do Bashar al-Assad, e também, né, por detrás interesses comerciais, interesses econômicos do gás, né? E no caso específico aí da guerra da Síria, né, a gente vê que foi realmente esses ataques recentes são uma tentativa de apaziguar, inclusive a opinião pública local, a mídia, para tentar demonstrar que ele está tomando algum tipo de ação, né, contra ao governo do Bashar al-Assad, mas foi algo meramente, na minha opinião, decorativo, né, para tentar passar uma mensagem aí para a opinião pública americana. Leandro, sua opinião sobre a guerra da Síria primeiro? É uma situação bastante complicada. Estávamos a gente discutindo antes do programa começar. Existe todo um pano de fundo por detrás dessa guerra da Síria. Existe todo um discurso da questão humanitária. Porém, existe também todo um discurso econômico. Você tem um país que tem um forte protecionismo imposto pela Rússia. A Rússia é dona de um gasoduto extremamente importante que passa pela Síria e que abastece a Europa e que automaticamente faz com que esse gás chegue mais caro, por exemplo, na Europa. Existe um interesse de um novo fornecedor, de um novo gasoduto, para esse gás chegar, por exemplo, mais barato na Europa. Vamos tentar chegar ao seguinte consenso. Foi por causa do gasoduto ou foi por causa de uma causa mais humanitária? Das crianças sofrendo, aquela coisa. É muito complicado. Nós estamos entrando num momento que as coisas começam a se encaixar de um jeito onde você não consegue mais ver uma fronteira nítida de uma guerra econômica e de uma guerra de fato entre países de interesses ideológica. Nós também estamos fazendo isso aqui porque o Trump, inclusive, ele teve, semana passada, no discurso, ele disse isso muito: estou protegendo os Estados Unidos, pelo simples fato de que se eles estão matando sírios, crianças sírias, usando gases tóxicos, com certeza eles podem fazer isso também dentro dos Estados Unidos. Então,
uma mistura, uma sopa de ingredientes bastante complicado para você chegar e dizer qual é, de fato, a grande motivação que fez com que os Estados Unidos atacassem. Na verdade, não foi só os Estados Unidos. Está com apoio da França, da Inglaterra, nós estamos com 3 países lá dando força para eles também. Ou seja, existe algo muito maior do que apenas as crianças chorando. Existe a questão da defesa territorial, existe aquela questão de quebrar também a hegemonia que a Rússia possui naquela região, e, ao mesmo tempo, também existe todo o interesse econômico da própria Europa de ter, de repente, uma queda no preço do gás, especialmente chegando na Europa. Paulo, as questões políticas, elas nunca estiveram tão próximas, em termos de Brasil, da sua ciência, que é a economia, né? Eu acho que hoje todo analista econômico é também um analista político. Como que é pensar, começando pela praia do Leandro e do Pedro, que é a guerra, como que foi para você ver aquelas cenas da criança síria recebendo o que parecia uma bombinha para tentar liberar as vias aéreas? Segundo aquele vídeo, o gás havia sido lançado em pouco tempo. Como é que é para o economista ver uma situação dessa? Olha, é angustiante a gente ver esse tipo de cena, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sempre fica na dúvida de qual é a real veracidade daquilo que está acontecendo, né? É um país muito distante, que está em guerra há muito tempo. A gente sabe que muita gente já morreu, mais de 500 mil pessoas nesses anos todos. 11 milhões de pessoas deslocadas, né? Envolvidas, e você tem a questão da imigração para a Europa, e a gente não sabe qual é a motivação, de fato, desse tipo de vídeo que tem por trás para poder dar a oportunidade para se tomar ações como a que os Estados Unidos, a França e o Reino Unido tomaram, né? Então, aqui o Leandro falou, assim, diversos fatores por trás da situação, ela é muito complexa, e a gente não sabe se de fato a questão é aquelas crianças que estão sofrendo, se de fato aquele vídeo ele é recente, ele é real, do momento ali, ou se de fato o que impulsiona mais aquela situação é essa crise econômica, esse poder que a Rússia tem na região. Eu vou trazer de novo esse personagem do debate de hoje, Donald Trump, esse sujeito que dá essa canetada, que nós às vezes ficamos um pouco apreensivos, né? Um presidente que fala pelo Twitter, algo complexo, né? Diferente, né? É muito novo isso. Muito. E principalmente, não sei qual a opinião de vocês, mas um presidente que falava muito bem, como o presidente Barack Obama, né? Discursos belíssimos. Me lembro há 10 anos atrás, onde ele aceita a nomeação pelo Partido Democrata, muito próximo dessa data agora, com relação à questão de Martin Luther King, né? Fazia-se um aniversário de décadas do assassinato de Luther King, e ele utilizou I Have a Dream, o mesmo discurso de Luther King, para poder dizer assim, olha, eu também tenho um sonho de uma América que vinha depois de 2 mandatos de George Bush. Qual que é a função, qual que é a importância desse ser, Pedro, Donald Trump, nesse movimento? É aquela máxima da presidência americana, assim, se a presidência vai mal, vão jogar a bomba em algum lugar, porque o americano adora isso e acaba aumentando a popularidade do presidente? Inclusive, isso está considerando aí a proximidade aí de possivelmente ele ter que aumentar a sua popularidade para se reeleger. Por isso que eu falei no início, é uma medida decorativa. Né? Será que esse ataque realmente estava tentando afastar uma ameaça contra a população síria, contra os cidadãos americanos, o governo americano? Não. Né? Tanto que, quando a gente olha o resultado desses ataques, né, alguém morreu nesses ataques? Não. Todos os prédios que foram bombardeados estavam vazios. A França, antes de participar dos ataques, liga para o presidente Putin da Rússia e agenda quais locais que podem ser atacados ou não. Né? Então, algum alvo terrorista foi alvo nesses ataques? Não. Então, por que Trump fez isso? Trump fez isso, né, para tentar apaziguar, para tentar demonstrar para esses eleitores dele, que são eleitores, né, extremistas, né, demonstrar para eles que ele está fazendo algo, né, que ele está lutando contra o ditador Bashar al-Assad. Né? Então, Leandro, eu me lembro que Donald Rumsfeld, na época vice-presidente do governo de George W. Bush, ele
nomeia pessoalmente Hamid Karzai presidente do Afeganistão. Em algo muito próximo disso que você estava explicando para a gente, queria que você, de forma sucinta, no finalzinho desse primeiro bloco, como que é essa história de um gasoduto que passa em um lugar, mas ele poderia passar em outro, e aí a Rússia tenta manter esse gasoduto ali? Como é que funciona isso? É uma situação meramente econômica, né? A Rússia é uma grande fornecedora de petróleo e de gás. Ela quer, na verdade... Quem esquenta a Europa é a Rússia. Exato. Então, ela quer, de todas as formas possíveis, impossíveis, imaginárias e não imaginárias, ela quer continuar a ser fornecedora. O que você tem hoje é um embate, inclusive, na quinta passada eu estava em São Paulo, na antiga Bovespa, né, B3, e os caras já estavam falando, está precificado, ou seja, todo mundo já sabia que haveria um ataque dos Estados Unidos dentro da Síria. E já diziam em alto bom tom que a questão era o gasoduto. Mas por quê? É uma questão agora de briga de gigantes, né? A Europa precisa de ter um gás mais barato, e quanto a Rússia for hegemônica nisso, ela não vai fazer. E naquele dia a gente começou a conversar, eu comecei a perguntar até quanto de fato que existe alguém querendo ter um novo gasoduto e não um jogo de uma carta de blefe para a Rússia baixar seu preço. Essa resposta a gente vai fazer no próximo bloco. Nós vamos para um breve intervalo. Voltamos daqui a pouquinho. Participe conosco.